Oi, oi, oi! Daiane Faria trazendo mais um caso real. Então fique comigo até o final para você entender o que estava por trás dessas crises de ansiedade, dessa empresária tão bem-sucedida que estava prestes a falir a própria empresa por causa das crises de ansiedade. É o seguinte, existem muitas mulheres que, na maioria das vezes, são mulheres muito determinadas, mulheres empenhadas, mulheres que dão o seu melhor, mulheres que fazem acontecer os seus sonhos. Mas muitas delas, depois de dedicar tanto, depois de trabalhar tanto, quando chegam num bom momento da vida delas, começa a surgir esse grande incômodo que é a crise de ansiedade. E quando eu falo de crise de ansiedade, eu estou falando daquela ansiedade em que faz com que a gente perca o controle. Aquela ansiedade que muitas das vezes exige o uso de medicamento, exige o uso até de outros tipos de terapia, de outros tipos de ajuda. É aquela ansiedade que já ultrapassou da normalidade. Uma ansiedade que supostamente tem influenciado na sua produtividade, no seu bem-estar, e principalmente nos momentos em família. Você já deve ter percebido que essa ansiedade não é uma ansiedade normal. E nesse caso dessa minha cliente, o que acontecia foi o seguinte, quando ela me procurou, ela chegou dizendo: Daiane, eu estou prestes a perder a minha empresa, porque eu não estou sabendo lidar com as minhas crises de ansiedade e eu não aguento mais. Só quem está do outro lado ali sofrendo com isso sabe o quanto é sufocante. Não é por falta de vontade, não é por falta de determinação, mas é aquela crise que te deixa tão cansada a ponto de você não ser mais aquela pessoa tão produtiva quanto antes, não dedica mais como antes. E ali, quando ela decide buscar pela minha ajuda, a gente entende o que verdadeiramente estava por trás daquelas crises. E sabe o que era, pessoal? Uma criança que sofreu muito bullying na infância. Uma criança que apanhava muito das meninas mais velhas. Uma criança que se sentia excluída por ser diferente das outras. Mas o que isso tem a ver com a vida dela hoje? Não é o evento em si, mas é como você se sentia naquele momento. A interpretação, o sentimento envolvido. E se esse sentimento, ele é similar ao que essa mulher sentia hoje. Não é pelo bullying, não é pelo o que acontecia ali, mas é a maneira como ela se sentia. E como isso em cadeia, ok? Ressoava na vida dessa empresária. A crise de ansiedade não era o verdadeiro problema na vida dessa empresária. Mas o verdadeiro problema dela é que no fundo ela se sentia uma garota indefesa. É que no fundo ela sabia que se ela se tornasse ainda mais produtiva, o negócio dela seria muito maior. E você deve estar se perguntando, mas isso é bom, Daiane? Para ela não. De maneira inconsciente, se essa mulher ganhasse mais dinheiro, o que aconteceria de maneira inconsciente é que aquilo traria para ela aquela garota indefesa, que não se sente segura, que, ao contrário, uma garota que duvida da própria capacidade, então era incoerente. Como pode eu duvidar da minha própria capacidade e ser uma mulher de sucesso vista na sociedade? Isso não bate. E olha só, encontra-se um conflito de algo mal resolvido lá no seu passado com um bom momento da vida dela. Essa crise de ansiedade, então, ela surge para chamar a atenção daquela mulher, para que ela pudesse olhar, mergulhar dentro da própria história e, de certa forma, compreender, elaborar e resolver com aquela garotinha que se manifestava ali dentro dessa grande mulher. Às vezes, pessoal, a gente acredita, que o fato da nossa vida estar bloqueada, das coisas não fluírem,
é fruto de um trauma, né? É fruto de um bloqueio, é fruto de alguma coisa da qual eu não sei. E nem sempre, tá? Não necessariamente, a gente não está buscando, não é exatamente um trauma, mas é uma associação àquele sentimento e como isso faz sentido na sua vida hoje. Como? Qual o sentido para aquela mulher ela ter trazido essa memória, essa lembrança, esse sentimento que está associado a essa crise de ansiedade? E o grande segredo, a sabedoria não está nas respostas, mas sim na maneira como eu interpreto isso hoje. Porque o que eu tenho é hoje. Nós não podemos afirmar se aquela lembrança, se aquela memória da garotinha ali sofrendo bullying, ela foi exatamente como a minha cliente pensou. Mas o sentimento, isso ela consegue dizer. Porque esse sentimento é único e exclusivo de cada um. Cada um sabe como é conviver e sentir as próprias dores e as próprias feridas. No entanto, para essa minha cliente, é interessante porque logo depois ela me conta dizendo o seguinte: Daiane, que estranho, eu estou me sentindo bem, eu estou produtiva. E o melhor de tudo, eu fechei um negócio, eu fechei um contrato de um negócio que eu jamais imaginaria que eu pudesse ter a capacidade de fechar. E isso, Daiane, só reforça para mim o quanto eu realmente sou capaz. Eu não sou indefesa. Fecha aspas. Olha que bonito, olha que bonito. É a interpretação que eu tiro daquele sentimento, daquela situação e o que isso contribui para que eu possa agir diferente, para que eu possa me tornar muito mais livre, para que eu possa verdadeiramente ser produtiva sem precisar procrastinar, por assim dizer, porque agora eu sei que eu posso. Agora eu sei que eu posso ser rica, agora eu sei que eu posso ser próspera e que eu posso ter sucesso na minha vida sem me sentir indefesa. Essa é uma elaboração que a gente brinca de milhões. Afinal de contas, quando uma pessoa, né, que é dono do próprio negócio, ele entende que o futuro do negócio depende da própria entrega, da própria produtividade, né, do dono, por assim dizer, algo ali dentro muda. Você quer melhorar, porque você sabe que quanto mais você melhora aqui, muito melhor ao seu redor e no seu negócio, isso aparece. Ao se tornar mais produtiva, mais dedicada, mais leve sem ter aquelas crises, você se torna muito mais livre para conquistar aquilo que você tanto deseja. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, se foi interessante para você descobrir, né, se esse tipo de tratamento pode te ajudar de alguma forma, pode ser que em algum lugar tenha aqui um link para você fazer uma avaliação. Essa avaliação é gratuita. É um formulário em que você vai preencher, que eu vou te fazer algumas perguntas para analisar se realmente pode ser o tratamento que você está buscando. Beleza? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo caso.